Olá, começa agora o TVTST, o programa do Tribunal Superior do Trabalho. Reportagens e entrevistas especiais para aproximar você da Justiça do Trabalho. E no programa de hoje, profissão taquígrafo, uma carreira difícil, mas promissora. Veja como é o dia a dia e quais as normas que regulamentam a profissão. Eu estou aqui dentro da taquigrafia há 27 anos. Esclareça as dúvidas sobre o uso de uniforme no ambiente de trabalho. O que difere o Brasil da Suíça quando o assunto é licença maternidade. Tudo isso e muito mais. O TVTST está no ar. Você já tentou anotar tudo o que uma pessoa diz, mas não conseguiu porque ela falava depressa demais? Mas tem gente que consegue por mais rápida que seja. São os taquígrafos. Eles simplesmente usam técnicas com símbolos para registrar os diálogos. Mas quem pensa que a taquigrafia caiu em desuso por causa da tecnologia está enganado. A técnica ainda é muito usada em tribunais, com a anotação de depoimentos em julgamentos, por exemplo. Uma carreira difícil, mas promissora. Veja agora na reportagem de João Fagundes Neto como é o dia a dia do taquígrafo e quais as normas que regulamentam a profissão. Para quem não tem nenhum conhecimento, pode parecer apenas rabiscos ou a escrita de uma civilização antiga. Só que esse código continua tão atual que convive até com a tela sensível de um computador. É a taquigrafia. Isso significa escrita rápida, né? Taque, rápido, né? E grafia, escrita. Então, a taquigrafia é uma profissão muito antiga. Ela foi criada por um escravo romano. Tem mais de 2000 anos, é talvez uma das profissões mais antigas e nasceu na Grécia, se desenvolveu principalmente na Inglaterra, depois com o correr dos tempos. E como essa técnica veio para o Brasil? Na época da Constituinte, José Bonifácio mandou vir de Portugal um professor de taquigrafia. E esse professor treinou 8 taquígrafos e esses taquígrafos registraram os debates da Constituinte, né? E esses debates foram utilizados para fazer a nossa Constituição de 1824. Existem diversos métodos de taquigrafia e, claro, cada um deles possui símbolos específicos. Entre os mais conhecidos do Brasil, a gente vê deste lado o chamado Leite Alves, que tem 18 traços básicos usados para taquigrafar a língua portuguesa. Para comparar, deste lado aqui, as frases que eu estou falando estão sendo taquigrafadas com outro método, o Duprá. Independente do código, o maior desafio para os profissionais da área é ser fiel ao texto, anotando tudo o mais rápido possível. A taquigrafia também é usada por empresas de iniciativa privada, em eventos e congressos, mas é mais comum nas câmaras de vereadores, assembleias legislativas, Ministério Público, Congresso Nacional e em tribunais. Nesses casos, a contratação é por concurso público que exige muito treinamento. Nesta escola, os alunos são treinados até que consigam escrever 140 palavras por minuto. Essas moças que vocês estão vendo aqui, que estão escrevendo hoje aqui no curso 120 palavras por minuto, serão os primeiros lugares no próximo concurso que fizerem, provavelmente na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Daqui a pouco elas atingem 140 palavras por minuto. Os concursos são na média de 110, vocês veem que elas já têm um superávit, né? O mercado é atraente. Ainda é um concurso para taquígrafo, é um concurso pouco concorrido. Aqui conhecemos Luciana Marina, taquígrafa do Tribunal Superior do Trabalho. Para conquistar o posto, muito treino. Umas 6 horas por dia. 6 horas por dia, de segunda a sexta. Quem quer ser taquígrafo tem que ser bom também no português e na informática.
e ainda lidar com textos técnicos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de revista, onde são agravantes Pedro da Silva Xavier e agravados outros. O presente agravo está em consonância com a petição que ora se apresenta. De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho, a atividade profissional de taquigrafia é considerada insalubre em grau médio. Já a duração do trabalho vai depender do órgão em que o taquígrafo foi contratado, mas geralmente varia de 6 a 8 horas diárias. No serviço público, o profissional se aposenta como os outros servidores. São 30 anos de serviço para a mulher e 35 para o homem. O Tribunal Superior do Trabalho possui cerca de 50 taquígrafos. Sessões, audiências, julgamentos, tudo é registrado conforme prioridades. Agora é a vez de encontrarmos Terezinha. Primeiro, taquigrafando mais uma sessão dos ministros. Depois do revezamento, ela segue para o computador e continua outro serviço. Terezinha é uma das taquígrafas mais experientes da Justiça do Trabalho. Eu estou aqui dentro da taquigrafia há 27 anos. Cada taquígrafo fica presencialmente 5 minutos, anotando os diálogos nas sessões. Depois, outro assume o posto e quem sai vai traduzir as anotações para o português. Parece pouco tempo, mas o rodízio é norma para preservar a saúde física e mental do trabalhador. E quem começou a sessão pode retornar se o revezamento exigir. O desenvolvimento tecnológico não atrapalhou a vida dos taquígrafos, nem tirou o emprego. Parte da rotina é transcrever o que foi dito nos julgamentos, gravados por sistema de vídeo. Pela tecnologia avançada que nós temos hoje, nos dá mais prazer de trabalhar. Eu já passei, como eu já falei para vocês, eu entrei aqui em 87 como taquígrafa, nós trabalhamos de uma forma muito precária, com gravador manual, fita cassete, as gravações não eram boas porque as fitas ficavam velhas. Quando a transcrição é feita de material gravado, cada um fica com 20 minutos de gravação. Apesar das novas ferramentas, a presença desse profissional registrando todos os fatos é essencial na administração pública. A máquina não o substitui. Exemplo disso é que outra habilidade necessária ao taquígrafo é o reconhecimento de vozes. Mesmo que eu esteja de cabeça baixa fazendo ou escrevendo alguma coisa, pela voz eu sei quem está falando. Mesmo que sejam 27 ministros. Nós conseguimos reconhecer a voz. Se eles falam ao mesmo tempo... Falam ao mesmo tempo, quando chega aqui a gente consegue separar. Nós conhecemos as vozes dos 27 ministros. A máquina sozinha, por enquanto, não faz isso? Não faz isso. A tecnologia ela é a nossa grande aliada. Uma coisa não substitui a outra. Porque, como eu te disse, o taquígrafo ele é o perito que atesta o que está acontecendo no momento, né, de uma sessão. Então, o taquígrafo ele não é um mero... ele não simplesmente transcreve tudo o que está acontecendo. Há toda uma elaboração intelectual. O taquígrafo, como ele está ali atestando o que está acontecendo, ele sabe uma pessoa que saiu, ele sabe de uma pessoa que chegou, se alguém saiu, se alguém chegou. Às vezes, quando eu falo que a linguagem falada é muito diferente da escrita, às vezes um ministro faz uma pergunta e o outro responde com um gesto. E a gente está ali para atestar esse gesto e para poder colocar sim, né, nas notas taquigráficas, porque a gente viu... Programa de computador... Programa de computador fica mais difícil, né? O taquígrafo também monitora aqueles deslizes das máquinas, como os erros dos corretores ortográficos automáticos, por exemplo. Temos aqui um ministro que chama João Batista Brito Pereira, o ministro João Batista. E o corretor de texto insiste em corrigir o sobrenome dele, Brito, por Brita. Então, se a gente não estiver muito atento,
passa o sobrenome do ministro como Brita, né? Então, assim, e apenas um exemplo, o corretor do computador, na verdade, ele não ajuda muito, nem sempre ajuda. O taquígrafo conhece o ministro. O taquígrafo conhece. Não é Brita. Não é Brita. Quem já está no mercado há muito tempo deixa um conselho. A profissão só parece ser monótona. Gosto muito do que eu faço na taquigrafia. Não pretendo sair daqui tão cedo. E para você perceber se leva jeito ou não, se tem interesse, a Terezinha ensina algumas frases simples no método Duprá. Eu te amo. Na taquigrafia é um grande prazer. As outras colegas são unânimes. Depois da linguagem dominada, o trabalho se torna uma paixão. É muito apaixonante, né? E que estude, se dedique, né? Que assim, tem futuro. É importante, né, os órgãos terem essa categoria, né, no seu quadro de funcionários. Serve para a nossa vida de maneira geral, né? Você está escutando uma música, você consegue pegar a letra da música toda sem precisar ficar dando pause lá, né? Então, assim, a taquigrafia facilita muito e poder contribuir, assim, com saber que de alguma forma a gente tem um papel na justiça também, né? Porque a gente colabora com os julgadores, a gente facilita o trabalho deles, né? Então, assim, é uma profissão que exige, acima de tudo, zelo, eu acho que é o principal, e amor. Convidamos o ministro do TST, Cláudio Mascarenhas Brandão, para tirar dúvidas da população sobre questões trabalhistas. Confira. Meu nome é Rebeca, eu sou estudante e eu gostaria de saber se existe um valor mínimo para o Vale Alimentação. Não existe. O Vale Alimentação é uma parcela indenizatória que o empregado recebe quando o empregador é filiado ao Programa de Alimentação do Trabalhador, que se destina a custear a refeição a fim de que ele possa ter a alimentação de melhor qualidade. Mas não há valor mínimo. Às vezes, algumas convenções coletivas estabelecem esse valor. Caso exista a convenção coletiva, aí sim haverá, para aquela categoria profissional, um valor mínimo. E no próximo bloco, ministros do TST entendem que salário de professor é proporcional ao número de alunos em sala de aula. Não saia daí, a gente volta já. O Tribunal Superior do Trabalho realizou um simpósio sobre organização e garantias sindicais. Durante um dia inteiro, ministros e especialistas debateram o assunto. Para mais de 500 ouvintes, entre sindicalistas, trabalhadores, advogados e magistrados, o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Carlos Alberto Reis de Paula, iniciou o simpósio Organização e Garantias Sindicais. No encontro, o ministro ressaltou a competência da Justiça do Trabalho em relação aos conflitos sindicais. Poderemos cumprir a nossa missão institucional, que é pacificar com as mais adequadas soluções, em observância aos fundamentos e objetivos estabelecidos constitucionalmente para a construção de uma sociedade livre, justa e solidária. O debate começou com as transformações da estrutura sindical e o novo modelo de produção no ambiente de trabalho. Advogados, professores e especialistas em relação do trabalho afirmaram que os sindicatos vêm perdendo autonomia na proteção por causa do poder das empresas na organização do trabalho. Os sindicatos devem se adaptar ao novo modelo de acumulação capitalista, só que quando a gente está tratando de direito fundamental, de direitos humanos, de direitos sociais,
É o fato que deve se submeter ao direito e não o direito correr atrás do fato. A discussão que se coloca é o momento de mudar aquilo que está na Constituição? É o momento de fazer alteração disso? Ou o momento é discutir, já que nós temos mais representatividade e legitimidade, vamos discutir o que esse sindicato pode ou não negociar? Durante o encontro, os palestrantes, além de discutirem a terceirização sindical, tema escolhido por 153 dos 239 participantes que se inscreveram no site, falaram também sobre os critérios para a legitimação das garantias sindicais e os limites das negociações dos sindicatos com a Justiça do Trabalho. Os líderes sindicais deixaram claro, é preciso regulamentar e rever algumas condutas para garantir mais regras na legislação brasileira. Nós nunca devemos abandonar a negociação num primeiro momento. Nós temos que esgotar essa possibilidade das partes se autocompor. Isso só se faz, e só tem poder para fazer isso, o sindicato, que tem a mobilização dos seus trabalhadores e tem poder reivindicatório. Salário complessivo é assunto da súmula número 91 do TST. Veja o que ela diz. A súmula 91 do TST diz: nula é a cláusula contratual que fixa determinada importância ou porcentagem para atender englobadamente vários direitos legais ou contratuais do trabalhador. O salário complessivo, ele é aquele salário que é feito o pagamento ao empregado de forma total das verbas trabalhistas, ou seja, ele não demonstra o título de cada parcela. Para exemplificar, por exemplo, o pagamento do salário incluindo as horas extras sem demonstrar o valor das horas extras. Dessa forma, o TST, com o intuito de proteger e segurar o trabalhador, ele vedou essa possibilidade, até porque é o meio pelo qual o empregador ele utiliza para fraudar. Quanto mais alunos em sala de aula, maior é o salário do professor. Esse é o entendimento dos ministros do TST ao julgar o pedido de aumento salarial de um professor no interior de São Paulo. Pela segunda vez, os advogados de uma universidade do interior de São Paulo não conseguiram convencer os ministros do Tribunal Superior do Trabalho de que um dos professores usou o fato de ter mais alunos em sala de aula para aumentar o salário. Trata-se de um caso de um professor que se discute aumento salarial decorrente de acúmulo de turmas numa mesma sala de aula. A tese é de enriquecimento sem causa, não pré-questionada no acórdão do Tribunal Regional do Trabalho. No recurso, a instituição de ensino se defende, dizendo que se esse pedido fosse aceito, haveria duplicidade de salário e que esse montante causaria enriquecimento ilegal. Mas os ministros não entenderam dessa forma. Para eles, o aumento do número de alunos, naturalmente, ocasiona maior trabalho para o professor. As diferenças salariais pleiteadas pelo autor continham dois fundamentos distintos. Um era relativo ao valor da hora-aula ministrada e o outro se referiu ao aumento de salário decorrente do acúmulo de turmas em uma mesma sala, de aula. E da leitura da fundamentação, verifica-se que nenhum deles foi enfrentado sob o enfoque da tese do enriquecimento sem causa. Por causa disso, a universidade vai ter que rever o valor da hora-aula do profissional e pagar as diferenças. Concluo que a quarta turma desta corte estava de fato impossibilitada de conhecer do recurso de revista por absoluta falta de questionamento, restando assim intacto o artigo 896 da CLT. A proposta, senhor presidente, é no sentido de não conhecer do recurso. E não perca no próximo bloco a diferença entre Brasil e Suíça quando o assunto é licença maternidade. Não saia daí, a gente volta já. De qualquer parte do país, você pode entrar em contato e tirar as dúvidas sobre a Justiça do Trabalho. O Carlos Sena, de Brasília, tem algumas dúvidas sobre o uso de uniforme no ambiente de trabalho.
Se o uniforme de trabalho tiver propagandas de marcas parceiras à da empresa, o funcionário deve receber um extra no salário pela propaganda? A princípio, não. Deverá conter na convenção coletiva de trabalho daquela categoria este plus. Exemplificando, para um jogador de futebol, quando ele faz propaganda, quando o uniforme dele vem vinculado a uma empresa, aquela empresa precisa de ter vinculação com o nome do jogador, para promover a sua marca. Contrário, é quando um vendedor de uma loja qualquer, né, vincula o nome do produto à sua empresa, para que ele venda mais. Então ele vai estar ganhando mais quando ele vender maior quantidade daquele produto. Desta forma, entendo que ele não teria o direito a receber por isso. A empresa pode exigir um uniforme ou um modelo de roupa padrão sem fornecê-lo? Não. A empresa tem a obrigação de fornecer ao empregado todo o equipamento de proteção individual de trabalho, entre os quais nós temos o uniforme. O uniforme pode conter e deverá conter o logotipo da empresa, assim como o empregado deverá também usar um crachá de identificação. Voltando à pergunta, o empregado tem obrigação de usar o uniforme e a empresa obrigação de fornecê-lo. Se não fornecer, não pode exigir. Se o funcionário aparecer sem uniforme, pode ter o dia de serviço descontado? Pode. A CLT prevê uma das faltas justificadas para a demissão, inclusive por justa causa, a falta de uso de qualquer um dos equipamentos de proteção individual. Repita-se, entre os quais o próprio uniforme. Faça como Carlos e mande a sua dúvida para nós. O caminho é o e-mail tv@tst.jus.br. Os primeiros momentos ao lado do filho recém-nascido são fundamentais, tanto que no Brasil a lei beneficia as mães com a licença maternidade. Ao todo, são 120 dias para ficar com o bebê sem prejuízos ao trabalho. Tem quem ache pouco 120 dias de licença, mas você sabia que em outros países, como a Suíça, por exemplo, esse período é ainda menor? Veja na reportagem de Nathalie Machado. Renata está realizada. Aos 22 anos, se tornou mãe. E é da pequena Lorena, que veio ao mundo há menos de um mês, que ela cuida carinhosamente todos os dias. A maternidade tem sido para ela uma experiência inigualável. Tem sido importante pela questão da minha trajetória de vida, pelas perdas que eu tive de familiares, meus pais, perdi muito nova. E então agora eu estou ganhando um presente de ter alguém novamente na minha vida que vai ficar comigo para sempre. A mãe de primeira viagem trabalha como secretária em um consultório médico. Assim como tantas outras brasileiras que têm a carteira assinada, a Renata garantiu a licença maternidade e vai ficar pelo menos 4 meses assim, bem pertinho da filha. Um direito trabalhista que também está garantido na Constituição Federal. A licença maternidade ela foi prevista constitucionalmente na edição de 88, lá no artigo 7º, que trata dos direitos dos trabalhadores. No inciso 18, é direito da empregada uma licença maternidade de 120 dias, sem prejuízo do seu salário nem do emprego. Esse direito também está previsto na Consolidação das Leis do Trabalho. O capítulo 3 diz sobre a proteção do trabalho da mulher. Na seção 5 ficam especificadas as proteções à maternidade. Por exemplo, uma mulher grávida não é motivo para que haja o fim do contrato de trabalho. A licença de 120 dias não pode trazer prejuízo ao salário dela, o recebe integralmente. Tem estabilidade no emprego a partir do momento que atesta a gravidez, até 5 meses depois do retorno às atividades. E ainda tem direito a 2 intervalos de meia hora cada para amamentar o bebê. Na mesma CLT também fica claro que os mesmos direitos são garantidos às mulheres que adotarem um filho. Existe também uma lei que foi editada em 2008, que cria o programa Empresa Cidadã,
que em a empresa aderindo a esse programa, a gestante ela tem direito de mais 60 dias, ou seja, a licença maternidade passa de 120 para 180 dias e a empresa ganha com isso alguns incentivos fiscais. Direitos que estão garantidos em outros países também. Na Suíça, por exemplo, a licença maternidade é um pouco diferente da do Brasil. Uma lei federal estabelece que a licença é de 14 semanas, pouco mais de 3 meses. Aí fica a cargo do Estado ampliar esse período. Ao saber que está grávida, a mulher preenche um formulário em que se qualifica dizendo que está apta a receber a pensão. Só que para isso ela deve obedecer alguns critérios. O advogado Robson Moura explica quais são eles. A regra é um trabalho, ela tem que exercer uma atividade econômica nos últimos 9 meses antes da gestação e contribuir nos últimos 5 meses antes do parto. Na licença maternidade, essa pensão, essa remuneração corresponde a 80% do seu salário com limites de base e um teto máximo que poderá ser concedido essa pensão. O advogado ainda lembra que as regras são baseadas em padrões internacionais, com orientações da Unicef e também da Organização Mundial de Saúde. Há várias instruções diretivas, tanto da Organização Mundial da Saúde como da Unicef, de que a criança que é amamentada durante 6 meses até 1 ano terá benefícios na sua saúde, no seu desenvolvimento e também benefícios à mãe, como redução de tumores no colo do útero e nas mamas. Então, há um estímulo maior para que haja amamentação após o retorno da mãe ao seu trabalho. Eu acho que a licença maternidade é importante pela questão da saúde da criança, porque não é uma questão trabalhista, é uma questão do vínculo familiar. É bom para a criança ter a mãe por perto, pela questão da amamentação também, que é primordial para o bebê. E para a mãe também poder ter mais o afeto com o filho também sentir um pouco mais a presença da mãe, que eles sentem, né? E o TV TST termina aqui, mas você pode continuar ligado nas notícias do Tribunal Superior do Trabalho pelo Twitter, Facebook, YouTube e em tempo real pelo site tst.jus.br. Na semana que vem tem mais TV TST e eu espero você. Até lá!